Olá pessoal, sejam bem-vindos a esta videoaula. Vamos abordar uma metodologia simples para fazer uma estimativa preliminar do número de módulos necessários para uma determinada geração kWh. Porém, antes de entrar basicamente nesta videoaula, gostaria de fazer algumas observações sobre energia solar fotovoltaica. Tempos atrás, éramos consumidores de energia elétrica gerada a partir de fontes hidroelétricas, termoelétricas, nucleares, biomassa, entre outras. Com a democratização da energia solar fotovoltaica e a geração distribuída, a geração foi levada a nível micro. Nós, consumidores, passamos a ser também, além de consumidores, agora possíveis produtores de energia solar, e a conjunção destes dois fatores nos transformou em prosumidores. A energia solar fotovoltaica ela deve ser respeitada. Por mais simples que possa parecer, é uma obra-prima da engenharia. Temos hoje no mercado uma série de, digamos, entre aspas, aventureiros e oportunistas abordando o mercado. O desemprego também agitou o mercado, trazendo esperança de trabalho para aqueles que estavam à margem. Sabemos que as garantias valem por longos anos e muitas vezes o cliente não está atento e fica inclinado unicamente a se preocupar com o investimento inicial, sem se preocupar com o pós-venda e os desdobramentos futuros que ocorrerão cedo ou tarde. Vamos ao que interessa. Vamos tratar aqui a produção de energia solar fotovoltaica. Esta produção de energia solar fotovoltaica depende da intensidade da luz solar. Então, no decorrer deste trabalho, falaremos sobre o papel da radiação na produção ou na geração de energia solar. Como o clima influencia esta geração? Como podemos fazer um dimensionamento resumido de forma rápida? O que é fill factor? O que é eficiência de conversão? O que é sobrecarregamento ou relação de potências CC-CA? Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para todos vocês. Será que um módulo fotovoltaico com potência de placa de 400 watts realmente produz 400 watts quando está em seu telhado sob um sol escaldante? Resposta é não. Simples assim, não vai produzir. Então, para elaborar um projeto de geração de energia solar, é necessário, antes de tudo, compreender diversos conceitos para dimensionamento de geradores fotovoltaicos. Desde entender como o Sol se posiciona ao redor da Terra, até em como isso irá influenciar na inclinação do módulo. Apresentaremos conceitos iniciais importantes: radiação solar, irradiância, horas de sol pleno, ângulos incidentes e inclinação do módulo. Vamos falar primeiro sobre radiação solar. O que vem a ser radiação solar? Os conceitos de radiação solar eles são essenciais para elaborar um projeto mais eficiente. A radiação solar é um termo utilizado referente à energia radiante liberada pelo Sol que é transmitida para a Terra sob a forma de ondas eletromagnéticas. Esta radiação ela varia de acordo com as condições atmosféricas do planeta, horário do dia, o clima da região e também a localização geográfica. Existem alguns tipos de radiação solar. Isto é importante no entendimento da produção de energia.
Radiação direta é aquela que é emitida diretamente do Sol e chega até nós sem sofrer perturbação ou não encontra obstáculos. Esse tipo de radiação direta é que tem maior relevância nos geradores fotovoltaicos. Ela é absorvida nos módulos e transformada em energia elétrica. A radiação difusa, ela não possui uma direção definida, visto que as partículas do ar acabam por dispersar o seu caminho na superfície. Em dias nublados, a radiação que incide nos módulos são provenientes basicamente da radiação difusa. Albedo é outro tipo de radiação, é a radiação refletida pelo ambiente, ou seja, proveniente de materiais que refletem a luz solar. Aqui no gráfico do Atlas Solar, temos uma ideia do que estamos falando. A radiação que emana do Sol, ela caminha no vácuo até alcançar a Terra. E antes de entrar na atmosfera terrestre, o seu valor é conhecido como constante solar. É o valor máximo de radiação e está do lado externo da atmosfera terrestre. Assim que ela incide sobre a Terra, ela passa pela atmosfera durante o seu trajeto e é, em parte, atenuada pela atmosfera. Ela é decomposta, basicamente, em 3 tipos de radiação, conforme já falamos e conforme podemos ver aqui na figura. A direta é a principal e mais forte, a difusa e a radiação refletida. Elas podem ser vistas na figura, caso você tenha alguma dúvida no entendimento. Dando continuidade à nossa videoaula, vamos falar agora sobre irradiância. Vou considerar como símbolo da irradiância a letra G maiúscula. A irradiância é uma taxa usada para fins de quantificação da intensidade da radiação solar. É a potência luminosa por unidade de área, dada em watts por metro quadrado ou quilowatt por metro quadrado. Sabe-se que a potência é a energia por unidade de tempo. Ela representa a velocidade que uma certa quantidade de energia pode ser transportada. No sistema internacional, o watt é a unidade de potência, que representa o joule por segundo. E assim, quanto maior a potência da radiação, mais energia é transformada. Diversos são os fatores que afetam a irradiância, como a hora do dia, as condições meteorológicas, como veremos a seguir. Por isso que para cada projeto deve-se realizar um estudo aprofundado destes conceitos. Nessa figura temos uma visão melhor do que estamos falando. Na verdade, estamos vendo 4 curvas. A curva mais limpa, a curva de cima, esta verde, é a radiação no topo da atmosfera, praticamente de como ela deixou a superfície do Sol. Chega aqui quase sem nenhuma interferência. A curva azul é a radiação que chega aqui na superfície da Terra, sem nuvens. Geralmente a vemos nos gráficos de geradores fotovoltaicos. A curva vermelha é para céu parcialmente nublado, e a curva escura ou negra é o céu nublado. Podemos ver claramente que a energia incidente em watts por metro quadrado ela vai diminuindo desde o ponto no topo da atmosfera até seu menor valor em um dia nublado. Já a irradiação, símbolo I, é o acúmulo da irradiância ao longo do tempo, tipicamente dada em watt-hora por metro quadrado, quilowatt-hora por metro quadrado. Ou seja, ela mede essa radiação que incide em uma superfície durante intervalos de tempo especificados. É uma medida útil no dimensionamento dos sistemas. Matematicamente falando, a integral da irradiância durante qualquer período de tempo é chamada de irradiação. As
pessoas têm que compreender esses conceitos para compreender do que estamos falando. Nesta figura, a irradiação é igual à integral de 0 a t de g de t dt, onde g é dada em watts por metro quadrado. Se considerarmos uma irradiância de 500 watts por metro quadrado durante uma hora, usando aí a integral, nós temos que a irradiação vai variar de 0 a 1 valor de 500 watts por metro quadrado durante uma hora. E nós vamos obter uma irradiação de 500 watt-hora por metro quadrado ou 0,5 kWh por metro quadrado. Então, usamos o conceito de integral para calcular a área sobre a curva. A área é integral. Para mostrar os conceitos matemáticos por trás do que estamos falando, nós podemos visualizar aqui. Nesta figura, nós vamos tentar explicar o que pode parecer complicado. Mas a irradiação é simplesmente a área sobre a curva da irradiância durante um intervalo de tempo. No caso aqui considerei uma hora. Temos uma reta passando pelo ponto de 500 watts por metro quadrado durante uma hora. É uma irradiância constante. A área sobre essa curva é dada multiplicando 500 watts por metro quadrado por uma hora. Nós temos então 500 watts hora por metro quadrado. Hora de sol pleno. O que vem a ser horas de sol pleno? Hora de sol pleno, HSP, é um conceito que representa a quantidade de horas em que a irradiância solar seria constante igual a 1000 watts por metro quadrado. Esse HSP é calculado simplesmente dividindo a irradiação do local em watt-hora por metro quadrado por 1000 watts por metro quadrado, que seria o valor padrão. Supondo, por exemplo, que a irradiação total tenha sido de 7.200 watt-hora por metro quadrado durante o dia, neste caso a quantidade de horas de sol pleno seria 7,2 horas. Eu dividi os 7.200 pelo 1000 e cheguei a esta conclusão. Nesta figura, compreendemos que a radiação solar varia continuamente conforme a curva em azul à esquerda. Percebe-se que a irradiância em watts por metro quadrado ela não é constante, ela varia ao longo do tempo. Então, fazendo uma simulação, foi criado esse conceito de horas de sol pleno. Neste gráfico da esquerda, temos uma curva de irradiância diária, correspondente a uma situação real. À direita, temos uma simulação onde o tempo foi um intervalo HSP e a radiação constante de 1000 watts por metro quadrado. Isso é mais ou menos a metodologia usada para entender essas horas de sol pleno. Na curva da esquerda, nós vemos que a radiação ela varia com o tempo e nós a substituímos por uma radiação constante de 1000 watts por metro quadrado durante um intervalo de tempo, que no caso aqui são as horas de sol pleno. Neste gráfico, eu fiz algumas adaptações. Ele originalmente é um gráfico da Nova Energia. Eu fiz algumas correções de tal forma que desse a entender que a área sob o gráfico à esquerda azul é igual à área à direita em verde, o que facilita os cálculos com certeza. Para encontrar as horas de sol pleno em sua localização, basta encontrar as coordenadas geográficas pelo Google Maps e pesquisar na base de dados do CRESESB. Vale ressaltar que as horas de sol pleno irão variar. Os valores da radiância mudam, então podem ser muito baixos ou às vezes muito elevados. Assim, a hora de sol pleno é uma estimativa para auxiliar nos cálculos e definições de projeto. Aqui eu dei alguma outra informação, pode usar também a base de dados da NASA. Coloquei aqui o endereço, caso vocês queiram pesquisar e encontrar também essas informações. Orientação e inclinação de módulo fotovoltaico.
Vou falar um pouco agora sobre orientação e inclinação de módulos fotovoltaicos, ok? Todos os conceitos de dimensionamento apresentados, eles são essenciais para definir qual a inclinação do módulo fotovoltaico e como ficará orientado de forma que a conversão da luz seja maximizada. A inclinação ideal é posicioná-lo para que receba o máximo possível os raios incidentes mais perpendiculares. Nem sempre temos escolha. A maioria das vezes temos que usar telhados existentes que não possuem direção ou inclinação ideais. É importante frisar que a melhor inclinação irá depender de vários fatores, como a posição geográfica, a época do ano, o clima da região e o tipo de estrutura em que os módulos serão instalados. Portanto, é necessário realizar um estudo aprofundado de todas essas características, com o auxílio de softwares e simuladores, a fim de elaborar um projeto de qualidade e que tenha uma alta geração de energia. Vou fazer um raciocínio rápido. Eu vou supor um módulo de 2 metros quadrados de área exposto a uma irradiância de 1000 watts por metro quadrado durante 5,2 horas de sol pleno. Fazendo as contas aqui, eu chego a 10,4 kWh por metro quadrado. Em 30 dias, teremos 312,0 kWh que alcançaram este módulo. Caso esse módulo tenha uma eficiência de 19,8%, temos uma produção de 61,78 kWh em condições ideais. Bem, essas condições ideais, elas não existem na prática. Ok, nessa tela temos então perdas desde o início do processo de conversão até a saída do inversor e entrega na rede do cliente. A área de captação não é a área da placa. Nós temos um fator chamado fator de empacotamento. Nós temos perdas no inversor, temos as perdas em cabos e conexões, perdas por temperatura, essas são até mais relevantes. Temos perdas por baixa irradiação, perda por empoeiramento, sombreamento, questões de orientação e inclinação dos módulos. Neste exemplo aqui, nessa tela, estou falando de uma performance de 0,8033, equivalente a quase 20% de perdas. Então, como disse, condições ideais não existem. Na prática, nós chegamos a uma produção real de 0,8033 vezes 61,78, 49,83 kWh mês, aqui nas condições do Tocantins. Então, o que eu fiz? Eu peguei aquelas condições ideais, apliquei o fator de correção e cheguei à conclusão que esse módulo de 400 watts aqui na minha região vai produzir, na verdade, 49,83 kWh mês, em média, por cada mês. Vamos agora falar sobre o dimensionamento resumido. Vamos ficar atento a esta fórmula, onde a energia elétrica produzida é igual à irradiação mensal vezes a área de captação vezes a eficiência do painel fotovoltaico vezes a performance ratio. Ok? Tomando como exemplo um cliente com consumo médio de 280 kWh em Palmas, Tocantins. Em 4 anos, nós temos 4 vezes 365 mais 1, 1461 dias, ou 4 anos
Nós temos então 48 meses, eu fiz a conta, cheguei à seguinte conclusão, que nós temos a média de 30,4375 dia mês. Dividi os 280 por 30,4374, cheguei à conclusão que ele está tendo um consumo médio de 9,2 kWh dia. Então, mais uma vez, eu entrei na fórmula, no caso aqui para um módulo de 400 watts, fiz a conta e concluí que esse módulo pode produzir 50,2 kWh mês. Uma outra alternativa é, eu peguei os 280 kWh, dividi por 50,62, que é que o módulo produziu, eu cheguei à conclusão que eu preciso de 5,53 módulos. Arredondei para 6, 6 vezes 400, eu cheguei a uma potência pico de 2,4 kW pico. Uma outra alternativa, pela segura, é usar a fórmula de potência pico. Eu peguei os 9,2, a irradiação que eu encontrei, o performance ratio e cheguei à conclusão que eu preciso de uma potência pico de 2,20 kW. Usando o mesmo raciocínio, dividi 202,20 kW por um módulo de 0,4 kW, cheguei à conclusão que eu preciso de 5,5 módulos, arredondei para 6 módulos, que é o mesmo resultado anterior. Então, eu tenho dois métodos bem próximos. Multipliquei 6 módulos por 400 watts, cheguei a 2,4 kW pico. Vou usar o inversor de 2 e cheguei à conclusão que eu vou ter um sobrecarregamento de 20% no inversor. Esse é o fator de sobrecarregamento. Sobredimensionamento, na verdade, é quanto maior é a potência dos módulos sobre a potência do inversor. Mais para frente a gente vai abordar este assunto novamente. Ou seja, nós vamos discutir FDI versus sobredimensionamento. Então poderemos avançar para outras conclusões. Como já dissemos, esses módulos eles nunca vão produzir 400 watts nas condições de campo do local deste exemplo. Nas condições NOCT, encontramos que esse módulo produz 302 watts. É um valor mais próximo da realidade, mas, no entanto, pode ser que nas condições reais de campo a produção ainda seja menor do que essa. Então, eu pego os 302 watts, multiplico por 6, que é o número de módulos, eu cheguei a uma potência de 1812 watts, que está abaixo da potência nominal do inversor. Então, na verdade, mesmo usando um sobrecarregamento de 20%, eu ainda tenho que esse inversor vai trabalhar abaixo da sua potência nominal. Sobre FDI, vejamos a seguinte situação. Nessa curva apresentada aqui, eu tomei como exemplo um sistema que eu tenho instalado. Esta é a curva real de produção do cliente, que tem um inversor de 5 kW. E ele produziu neste dia 35,68 kWh. Esse gerador ele tem 20 módulos de 325 watts. Já é um sistema mais antigo, fazendo uma potência de 6,5 kW pico. Então, eu estou com um sobrecarregamento, dividindo aqui a potência pico pela potência do inversor, de 1,3 ou 30%. O formato dessa curva ele vai variar conforme o sobrecarregamento. Se eu usar um sobrecarregamento maior, provavelmente essa curva vai se alargar aqui nas beiradas. Mas nesse caso é uma situação real, conforme eu encontrei. Continuando com o raciocínio, nós podemos dizer que essa curva se aproxima muito de uma curva de uma função quadrática.
conforme esse exemplo aqui. Essa é uma curva de uma função quadrática. É uma parábola com concavidade para baixo. O delta é maior que zero e o A menor que zero, concavidade para baixo. Então, nós vemos que as curvas elas se parecem muito. Aqui eu dei um zoom na curva para ver os pontos de destaque, que é o vértice, os pontos no eixo x onde a função é zero, que é x1 e x2. O ponto médio da curva, que é o vértice, corresponde no eixo x a menos b sobre 2a. E aqui no ponto máximo é o vértice, que é menos delta sobre 4a. Lancei agora os valores que eu tenho na figura. Ok? O vértice é 5 kW, ponto médio é às 12 horas, início de produção aproximadamente às 6 horas e final às 18 horas. Bom, coloquei aqui no mesmo slide agora, mas do lado direito, as fórmulas em questão que eu vou usar para seguir no meu raciocínio. Para o efeito que eu quero demonstrar, que é calcular a área sobre a curva, eu vou considerar x1 igual a zero, x2 igual a 12 e menos b sobre 2a igual a 6. De tal modo que se x é igual a 6, f de x é igual a 5, que é o vértice da parábola. Se f de x é igual a zero, é o ponto x1 igual a zero e x2 igual a 12. Com essa aproximação, eu passo que c é igual a zero. Menos b sobre 2a é igual a 6, eu chego à conclusão que a é igual a menos b sobre 12. Y é igual a menos delta sobre 4, que é igual a 5. Logo, a é igual a menos delta sobre 20. Usando uma matemática para encontrar os valores de a e b, igualei aqui as grandezas e cheguei à conclusão, já que c é igual a zero, que b é igual a 5 sobre 3. Do mesmo modo, apliquei a mesma equação no ponto x igual a 6, que é igual a menos b sobre 2a. O valor de a eu tenho, substituí aqui, cheguei à conclusão que a é igual a menos 5 sobre 36. Isto é, no ponto x igual a 0, y igual a 0, nós temos c igual a 0. A função quadrática é y igual a ax2 mais bx mais c. C igual a 0, então é igual a menos 5 sobre 36x2 mais 5 sobre 3 de x. A área sobre a curva é igual à integral de 0 a x de menos 5 sobre 36x2 mais 5 terços de x dx. Aplicando os cálculos aqui de integral, eu cheguei à conclusão que a área é igual a menos 5 sobre 36 de x3 sobre 3 mais 5 terços de x2 sobre 2. Aplicando os valores, eu cheguei à conclusão que essa área sobre a curva dessa parábola, com aquelas informações que eu possuo, é 40. No caso, 40 kWh por dia. Em condições ideais de geração, um sistema converte de 5 kW, iniciando a produção ou geração às 6 horas e terminando às 18 horas, produzirá 40 kWh por dia. Em condições reais de geração, um sistema converte de 5 kW, potência pico 6,5 kW pico, iniciando geração às 6 horas e terminando às 18 horas, produziu 35,68 kWh em 13,9 em Palmas, Tocantins. Esta foi a maior produção diária nesse sistema. Houve um desvio de 10,8% em relação à curva teórica. Se considerarmos a produção média anual por dia,
o desvio será consideravelmente maior. Concluindo, aumentando o carregamento do inversor, a tendência é aumentar a produção quilowatt-hora, pois deformamos a parábola para as laterais e vamos fazer a curva se aproximar de um retângulo. Na prática, isto tem limites, pois não podemos ultrapassar a tensão máxima do inversor nem a corrente máxima por MPPT ou por entrada. E ainda temos que considerar o clipping do inversor. Aqui temos a famosa curva IV, corrente de tensão da célula solar. Eu quero falar agora sobre o Fill Factor, FF. É o fator de preenchimento da célula solar. É simplesmente uma medida da quadratura da curva IV. Quanto maior a área do retângulo A, que cabe dentro da curva IVE, maior o Fill Factor, o fator de preenchimento. Na verdade, o Fill Factor nada mais é do que a área A, essa menor, dividido por essa área maior, B. Esse Fill Factor é uma grandeza adimensional. Corresponde à potência máxima no ponto onde nós temos a tensão de máxima potência e a corrente de máxima potência, dividido pela corrente de curto-circuito vezes a tensão de circuito aberto. Da curva aqui, quanto maior for o VMP, nesse sentido, mais próximo ele estará de VOC, e melhor será o poder de conversão da célula. Se VMP tende para VOC, o Fill Factor tende para 1. Então, matematicamente, o que é Fill Factor? É a tensão multiplicada pela corrente no ponto de máxima potência, dividido pela tensão de circuito aberto, multiplicado pela corrente de curto-circuito. Peguei um determinado módulo, consultei seu datasheet e coletei esses dados. Lancei na fórmula e cheguei à conclusão que o Fill Factor será 0,7956. Bom, agora vamos calcular a eficiência da conversão. Afinal, o que é a eficiência da conversão? A eficiência de conversão será a potência no ponto de máxima potência, ou seja, VMP vezes IMP, dividido pela potência que chega na célula em forma de radiação. A potência de entrada, nesse caso, é a irradiância em watts por metro quadrado, multiplicado pela área da célula. E VMP vezes IMP é igual a VOC vezes ISC vezes FF, Fill Factor. Eu só apliquei uma matemáticazinha aqui, ok? Então, para uma determinada irradiância, a eficiência de conversão de uma célula fotovoltaica é proporcional à densidade da corrente de curto-circuito, à tensão de circuito aberto e ao Fill Factor. Fill Factor é sempre menor que 1. Quanto maior o Fill Factor e mais próximo de 1, melhor o poder de conversão da célula. Aqui quero voltar ao fator FDI e também sobrecarregamento, relação de potência CC-CA.
e vou fazer o estudo dessas duas variáveis. Alguns autores nacionais chamam de FDI a potência do inversor dividido pela potência do arranjo fotovoltaico, e de sobrecarregamento a potência CC do arranjo dividido pela potência do inversor. Coloquei esses dados aqui numa planilha para a gente facilitar o entendimento e levar essa discussão mais adiante. Na linha 2 eu tenho um inversor de 5 kW com diferentes carregamentos de modos 4, 5, 6, 7 e 8 kW pico. Na linha 4 eu tenho sobrecarregamento e na linha 5 sobrecarregamento percentual. E o FDI, conforme definido por alguns autores nacionais, está na linha 3. Eu quero comparar essas duas células em amarelo para tirar algumas conclusões. Se alguém quiser mais detalhes acerca de dimensionamento, pode entrar neste endereço de YouTube aqui e pegar essas informações. É óbvio que eu posso colocar a potência de modos acima da potência do inversor, mas a potência de saída real entrega à rede nunca vai ser maior que 5 kW para este inversor de 5 kW. Eu tenho que tomar certos cuidados com a tensão máxima de entrada e com a corrente máxima por entrada do inversor, para não danificar o inversor. Comparando as informações nas células em amarelo, que está na linha 4, ele nos mostra claramente o que é sobrecarregamento do inversor. Então, estamos vendo claramente o sobrecarregamento do inversor. Enquanto que a célula amarela na linha FDI apenas dificulta o entendimento. Essa dízima lançada aqui. Penso que a grandeza FDI ela foi traduzida erroneamente por autores nacionais. Mais uma vez, observando as células em amarelo, a célula 1.2 indica claramente a sobrecarga do inversor, enquanto que a partir da célula 0,83333 não conseguimos visualizar ou entender a sobrecarga do inversor. Ok, aqui mostra claramente a sobrecarga do inversor e no FDI é que a gente não consegue enxergar a sobrecarga do inversor. No meu entendimento, na verdade, FDI é o sobrecarregamento, pois FDI, como chamado por autores nacionais, pouca utilidade tem. Então eu prefiro chamar sobrecarregamento de FDI. Até acredito que houve um engano na tradução da literatura em inglês ou alemão para o português. Portanto, me desculpem, mas chamarei de FDI a relação de potência CC dos strings dividida a potência CA do inversor. Quem tiver alguma dúvida, pode olhar esse texto aqui, ele está em inglês, mas pode ser a raiz do problema. Está explicado claramente aqui que o fator ILR, Inverter Load Ratio, raramente é 1. Geralmente está entre 1.1 e 1.3, ou seja, a capacidade DC, o watt pico, é de 10 a 30% maior que a saída AC do inversor. Então, vemos que esse ILR nada mais é que DC, a potência DC dos modos dividido pela potência AC do inversor. E é uma tradução livre. ILR é o FDI. Não tenho como questionar isso. Caso vocês queiram ir mais a fundo neste assunto, coloquei aqui vários sites onde você pode fazer uma pesquisa e tirar suas próprias conclusões.
Eu acho muito válido isso aí. Então, para mim, sobrecarregamento nada mais é do que o FDI. E vou esquecer esse negócio de sobrecarregamento, porque senão é mais uma coisa para me preocupar. Eu quero agradecer a todos pela paciência de me acompanhar até aqui. Estou à disposição se precisem de ajuda. Muito obrigado e até a próxima.